Previsões para o GP do México de 2025. Na verdade, o correto é GP da Cidade do México de 2025. Chegamos no México, então, faltando 5 corridas para o fim da temporada, numa situação muito boa pra gente que tava achando que não teria nem campeonato até o final do ano. Claro que a gente sabia que teria disputa entre o Lando Norris e o Oscar Piastri, que os dois ali estariam brigando um com o outro, mas tava ali uma disputa, querendo ou não, meio, vamos dizer, até sem sal, já que os dois de fato não brigavam na pista. Claro que muito por culpa disso são os carros, nem dá pra culpar tanto os pilotos. Em vários momentos eles tentaram brigar um com o outro, mas nesse regulamento atual é muito difícil de ultrapassar, especialmente carros iguais, então era muito difícil das McLaren se alcançarem. E até mesmo nessa briga com o Verstappen não tá tendo tanto ultrapassagem, vez ou outra você tem ali uma McLaren brigando com o Verstappen brigando com a McLaren, mas no geral é muito difícil de ultrapassar, o regulamento que tornou a ultrapassagem muito difícil nesse final. Só que isso não impede ainda assim da gente tá tendo um campeonato muito disputado, especialmente por conta do Verstappen chegando, se aproximando cada vez mais do título das McLaren. E é nesse contexto então que a gente chega no GP do México e a gente vai ver as nossas previsões pro GP do México de 2025. Começando ali com a nossa surpresa do final de semana, e a minha aposta de surpresa pro final de semana vai ser a Mercedes. Quando a gente pega o histórico da Mercedes nessa pista, ela tem bons resultados, mesmo nesses últimos anos que não foram bons anos da Mercedes, ela teve bons resultados no geral no México. Em 2023, por exemplo, o Lewis Hamilton terminou em segundo lugar, atrás do Max Verstappen, com o George Russell terminando na 6ª colocação. E no ano passado, uma corrida que foi um pouco mais movimentada, apesar de ter sido o México no geral, as Mercedes terminaram em 4º lugar com o Lewis Hamilton e o 5º lugar com o George Russell. Então, além de ser uma pista Mercedes, é uma pista que o Lewis Hamilton gosta bastante, mas que as Mercedes costumam ter sim bons resultados, que elas costumam estar bem na pista. Então eu acredito que esse pode ser um bom final de semana. Inclusive, minha dúvida ficou entre Mercedes e Hamilton para apostar como uma surpresa desse final de semana. Só que vocês me proibiram de apostar na Ferrari até o final da temporada, então eu não vou falar nada que envolva a Ferrari até o final da temporada, que eu aposto na Ferrari e uso com a Ferrari. Então eu não vou apostar no Hamilton, mas eu vou apostar na Mercedes, que vem tendo bons resultados mesmo nessa fase ruim que veio durante a era do efeito solo da Mercedes, que eles não conseguiram ter a mesma dominância que eles tinham no passado. Eles ainda assim conseguiam ter boas corridas, então eu acredito que a Mercedes pode sim dar uma atrapalhada lá na frente do pelotão. Agora o flop do final de semana foi outro que eu fiquei em dúvida entre dois nomes para poder trazer aqui para vocês, mas eu acho que eu tô meio confiante da minha aposta, que vai ser Oscar Piastri. Baseando no mesmo argumento que eu trouxe da Mercedes e bem por conta do histórico, eu vou usar o mesmo argumento em relação ao Oscar Piastri. O Piastri entrou na Fórmula 1 em 2023 e desde que ele entrou na F1, ele não teve uma boa corrida no México comparado ao Lando Norris. No caso, na corrida de 2023, ele termina só na 8ª colocação, com o Lando Norris terminando em 5º lugar. Claro que não era uma super McLaren, mas em 2024, já com a McLaren sendo o ótimo carro que era, o Lando Norris termina na 2ª colocação e o Oscar Piastri termina novamente em 8º lugar. Então, foram 2 corridas abaixo. Claro que cada uma delas tem seus próprios contextos, não só necessariamente ele ter ido mal porque foi mal, mas ainda assim, é uma pista que ele mostra ali ter uma certa dificuldade, que ele mostra ter algum problema de adaptação e de conseguir extrair os mesmos resultados que ele extrai em outras pistas. Por conta disso, eu acredito que ele também não vai ter um grande final de semana, e aí sim, depois disso, vai reacender de fato o campeonato de pilotos, porque apesar de eu já considerar o Verstappen o favorito para ganhar, ainda assim são 40 pontos. Se o Piastri termina em 2º lugar em todas as corridas e todas as sprints, o título é do Piastri. Basta ele terminar de 3º para baixo em uma, que aí o título depende só do Verstappen vencer todas as corridas. E não é impossível que isso aconteça agora. Não é impossível que o Oscar tenha um mau final de semana e que abra essa possibilidade pro Verstappen depender só dele mesmo, e aí a situação muda muito. Já que a gente tá falando do homem, eu vou adiantar pra vocês, minha pole position é Max Verstappen. Eu acredito que ele vai ir muito bem, é uma pista que o Max gosta muito, apesar dele não ter pego a pole position nas últimas etapas, ele sempre ter batido ali na trave, chegando próximo, ele ainda assim vai bem na corrida no final e acaba vencendo a corrida. Em 2023 ele termina como vencedor e 2024 ele acaba terminando na 6ª colocação, mas muito por culpa do acidente dele, do acidente não, né, da disputa dele com o Lando Norris, que ele joga o Lando Norris pra fora da pista, ele acaba levando punição bem pesada. Tem até aquela polêmica toda de que na verdade foi uma punição acumulada
motivada pela punição que ele não levou no GP dos Estados Unidos, que foi a corrida anterior à do México. Então foi uma corrida bem polêmica, eu acredito que ele merecia ter levado uma punição, mas foi bem pesado, ele leva 2 punições naquela corrida que destroem qualquer possibilidade dele, mas ele estaria brigando pela vitória se não fosse por isso. Então eu realmente vejo, especialmente na condição atual, ser uma pista que ele gosta, que ele tem bons resultados, apesar do que aconteceu no ano passado, o Verstappen vai conseguir tirar essa pole position para tentar continuar brigando pelo campeonato. O que leva a gente então pro pódio, como que vai terminar o pódio dessa corrida. E México é uma pista que tem essas dificuldades de você ultrapassar alguém, não é tão fácil fazer isso lá no Autódromo Hermanos Rodrigues. Então, largada pole position, se você tem um carro bom, se você é bom como Max, é muito difícil que te alcancem. Mas nas outras posições, pelo menos nesses últimos anos, a gente vai tendo algumas mudanças. Não necessariamente quem classifica em segundo, quem classifica em terceiro consegue terminar nessas posições, muito por conta de alguns caos do que de fato também ultrapassagens, mas proporcionados pela pista que a gente tá, querendo ou não. Por conta disso, na minha terceira colocação e em conformidade com o que eu já disse até agora, eu vou apostar em George Russell terminando em terceiro lugar. Ele, pra mim, vai ficar na terceira colocação do pódio, um bom final de semana da Mercedes, talvez um caos ali no começo, algumas disputas de posições coloquem o Russell numa boa posição, ele vem fazendo uma grande temporada pra mim, tá de contrato renovado, acho que ele vai carregar isso pra conseguir terminar numa boa terceira colocação, e o segundo colocado pra mim será Lando Norris, que também gosta bastante dessa pista, teve resultados decentes em 2023 com um carro ok da McLaren, ele conseguiu terminar numa quinta colocação. Ano passado, ele consegue pegar o P2 ali logo atrás do Carlos Sainz, fazendo uma ultrapassagem no Leclerc, ele mais pro final da corrida também. Então, ele gosta da pista, ele é bom. A McLaren não é ruim nessa pista, apesar da Red Bull supostamente levar essa vantagem. No caso, o Verstappen é uma pista mais Verstappen do que qualquer outra coisa, levar essa vantagem. Ainda assim, o McLaren. O Lando Norris gosta muito dela e acredito que vai fazer sim um bom final de semana e consegue terminar na CP2, mas não vai ser bom o suficiente para ultrapassar o vencedor da corrida, Max Verstappen, que para mim chega com toda a vantagem, pega a pole position, vence a corrida e consegue ampliar ainda mais, diminuir na verdade ainda mais a vantagem pro Oscar Piastri na liderança do campeonato. E o que também ajuda, na verdade, o próprio Lando Norris a se aproximar do Piastri também. É o que eu falo no vídeo de vencedores e perdedores. Na situação atual, pensando nessas próximas corridas que o Verstappen pode levar essa vantagem, que é Brasil e México, ele tem que fazer o melhor que ele pode, que é terminar na segunda colocação. Então, terminar como segundo colocado é importante. Se ele conseguir terminar em segundo lugar nessas duas etapas e vencer a partir de Las Vegas, a situação fica muito positiva para ele. Então, não acredito que seja negativo nem pro Verstappen nem pro Norris, considerando o cenário da pista. Claro que o melhor cenário é vencer, independente se você é o Norris ou o Piastri. Mas, imaginando ali a contenção de danos, o P2 é de bom tamanho e o Verstappen deve vir como favorito para vencer essa corrida. A gente chega então nas nossas duas últimas previsões antes de chegar nas suas previsões. E o Bortoleto é a primeira delas. Olha, eu não vou querer me iludir muito, apesar do que a gente viu no México, porque a Sauber não tem um histórico tão positivo aqui no GP do México. Então isso me dá uma certa preocupação sim de que vai ser uma corrida não tão boa da Sauber. Claro que a gente vem de anos que a Sauber tava terrível, a Sauber, a Alfa Romeo não estavam bons carros, então claro que não dá pra se basear 100% nisso. A Sauber melhorou bastante desde a tomada da Audi, mas eu não vou botar tantas expectativas. Eu acredito que é possível chegar no Q2, a Sauber tem carro pra isso, pra chegar no Q2 com seus dois pilotos. E dependendo da classificação, como for, se tiver alguma surpresa no Q1, no Q2 ali, alguém no mal, alguma batida, pode acontecer, no México às vezes tem algumas curvas ali que se você errar, você vai parar no muro e joga a sua classificação fora. Então, por conta disso, eu consigo ver sim a Sauber se classificando bem, pelo menos no Q2, e colocando o carro ali próximo de uma posição dos pontos. Talvez ali então um P13, um P12, sabe? Alguma coisa assim. Não acho que o normal seja que eles vão pontuar, mas eles podem sim terminar na zona de pontuação nesse final de semana. Já a nossa previsão maluca do final de semana vai ser uma previsão que eu acho que eu nunca fiz aqui, mas eu vou dizer que o GP do México vai ser um bom GP. E isso é uma previsão maluca. Se você não acompanha a Fórmula 1, ou se você começou a acompanhar a Fórmula 1 agora, você não sabe o quão terrível o GP do México pode ser, o quão ruim essa pista pode ser, quando ela quer ser horrível. E ela costuma ser horrível. As pistas, as corridas no GP do México costumam ser tenebrosas, costumam ser muito ruins. Mas
eu tô sentindo que por conta da disputa do campeonato, algo dentro de mim tá me falando que a gente pode ter uma corrida boa nesse ano. Que a gente vai ter uma corrida um pouco mais disputada, com algumas brigas ali na pista, com algumas histórias se reacendendo. Então eu acredito que sim, a gente pode ter uma corrida muito boa nesse final de semana, com algumas disputas ali, pessoal que largou talvez em segundo, terceiro, não terminando em segundo e terceiro, algumas brigas ali rolando na pista. Eu acredito que talvez a gente tenha uma corrida não tão comum quanto costuma ser no México. Talvez às vezes alguém classifica mal e tem que escalar o pelotão, não sei. Mas eu acho que a gente vai ter uma corrida boa, eu tô meio ansioso, meio animado. Talvez seja ansiedade por conta desse campeonato tá bom, né, até o final, falando mais alto. Mas eu acredito que a gente pode sim ter uma corrida boa no GP do México. E também, assim, teve tanta corrida ruim, alguma hora tem que ser boa, né? Agora a gente vai para suas previsões que vocês enviaram no Discord do Clube da F1. Lembrando que você pode entrar no link que tá aqui na descrição do vídeo, ou na aba de comunidades do clube aqui no YouTube. E eu vou começar com a previsão do Miguel Luiz 001. Primeiro pódio do Hamilton pela Ferrari vem. Como eu falei, era de certa forma a minha dúvida de colocar como surpresa do final de semana, mas eu não apostei, quem tá apostando é o Miguel Luiz. Só que o México é uma pista que o Hamilton costuma ter bons resultados, mesmo quando ele está em carros não tão equilibrados, como nas últimas Mercedes. Então, ele costuma ter bons finais de semana, ele costuma ter bons resultados, ele tá vindo de uma boa fase, na última corrida mesmo terminou num sólido P4 nos Estados Unidos. Não duvido que o Hamilton faça uma boa corrida. Não coloquei ele no pódio, não coloquei em nenhum lugar, pra depois vocês não chegar falando que eu não ziquei. Pra depois vocês não chegar falando que eu ziquei. Que, porque o Fred falou e não pegou pódio. Tá aí, o Miguel falou que ele pode ter um bom final de semana, e eu não duvido que ele tenha um bom final de semana, porque é uma boa pista do Hamilton. A Ferrari teve um bom final de semana nos Estados Unidos, então pode juntar A com B. Ano passado, a Ferrari é a atual vencedora, né, A Ferrari é a atual vencedora do GP do México, então quem sabe uma coisa não leve a outra ali, ele tem uma boa corrida e consiga terminar no pódio. Não sei, mas é possível. O próximo comentário veio do Rezendiz. No México, o dióxido de titânio é um aditivo alimentar aprovado para uso em alimentos desde que esteja em conformidade com as normas mexicanas. Dito isso, Antonelli P3 na frente do Piastri. Inclusive, vai ter vídeo na semana que vem, no caso a gente tá na quinta-feira, né, então é na semana que vem, vai ter um vídeo falando sobre o dióxido de titânio e o Antonelli aqui no clube, exatamente pegando corrida a corrida e comparando cada país que tem e não tem o dióxido de titânio para ver o quão bem ele de fato foi, e ver se realmente faz diferença o dióxido de titânio nas corridas do Kimi Antonelli. Então ativa as notificações pra você não perder, vai sair na semana que vem esse vídeo. Agora, dito isso, dióxido de titânio aprovado, ele pode sim ter uma boa corrida. Mas Fred, era aprovado lá no estado do Texas, nos Estados Unidos, e a corrida dele não foi tão boa. No caso, a corrida dele estava sendo decente, até o Carlos Sainz resolver jogar boliche ao invés de Fórmula 1. Tirando isso, ele vinha fazendo uma corrida sólida, estava tranquilamente ali na zona de pontuação. Eu acredito que, pela Mercedes estar bem no final de semana, minha aposta de surpresa, ele vai sim fazer uma boa corrida. E vai terminar nas posições lá de cima, vai terminar num quinto lugar, vai terminar num quarto talvez. Eu aposto mais no quinto, tem mais a cara do Antonelli, ainda mais nesse primeiro ano dele como vencendo as coisas. Eu acho que ele vai fazer uma boa corrida, vai se classificar bem e vai fazer uma boa prova, terminar lá em cima, quem sabe numa quinta colocação, se a Mercedes estiver tão boa quanto eu tô prevendo que vai ser. Ainda mais apoiado pelo dióxido de titânio, né? Ele vai sentar lá pra almoçar com o nutricionista da Mercedes. O nutricionista da Mercedes lá, vocês vão comer um prato de macarrão, tal. O Antonelli vai pegar um potinho de dióxido de titânio e vai virar o pote inteiro na comida dele, já que é permitido, e mandar pra dentro ali. O cara se alimenta de dióxido de titânio. E já que a gente tá falando da Mercedes, o próximo comentário veio do Breno Almeida. A Mercedes vai surpreender todo mundo esse final de semana e vai brigar pela vitória com o Russell, e assim vai acabar atrapalhando o Max Verstappen. Cara, é uma aposta que eu consigo acreditar, como eu falei, é a minha aposta de surpresa do final de semana, a Mercedes. Eu acredito que vai vir sim bem aqui no México. Ela costuma ter bons resultados, costuma estar mais equilibrado. Como eu falo sempre, o GP do México é um GP muito diferente do resto do calendário por conta da altitude. É a Bolívia da Fórmula 1, o México. Para você que gosta de futebol, é a Bolívia da Fórmula 1. O GP do México, porque a altitude faz muita diferença nos carros e as forças, como a gente está tradicionalmente acostumado, costumam não reagir da mesma forma aqui, porque os motores operam de maneira muito diferente, a questão de configuração do carro opera de uma maneira muito diferente. Isso porque o DRS não é tão efetivo no México, então mesmo que eles tenham aquela reta quilométrica, o DRS, pelo ar rarefeito,
é um pouco menos efetivo do que seria em outras pistas. Então é uma pista que funciona muito diferente do resto e todo mundo tem que se adaptar a ela. Cria um cenário diferente. E a Mercedes que vem sendo 8 ou 80, depende muito da pista, eu acredito que pode se beneficiar disso. E se ela estiver bem, o Russell tem total capacidade de disputar a vitória com o Verstappen e com as McLarens. Mas eu acho que não vai ser tão forte assim para disputar a vitória. Vai estar bem ali, vai brigar por um pódio, mas eu, pelo menos, não aposto ainda na disputa pela vitória. Se tiver disputando pela vitória, eu acho que torna ainda mais emocionante essa corrida. E pode bater com a minha previsão maluca. Mas o Russell, se tiver um carro pra isso, tem total capacidade de se enfiar ali no meio da brincadeira e atrapalhar a briga do título mundial. Apesar de que ele ainda tem, supostamente, chance de ser campeão, né? Já que a gente tá falando de vitórias, a nossa próxima aposta veio do R-Zinx, falando que vai ser uma vitória de Lando Norris com a McLaren dominante novamente. Apesar do Lando Norris ter tido bons resultados, como eu falei, se a McLaren estiver bem, eu vejo que ele tem total capacidade de brigar pela vitória nesse final de semana. Se ele se classifica bem, vamos supor que ele consegue se classificar na frente do Verstappen, o que eu acredito que se os dois carros estiverem em condições iguais, McLaren e Red Bull, o Verstappen leva vantagem na minha visão. Mas se no cenário que a McLaren estiver melhor ali, que o Lando Norris consegue botar esse carro na pole, ele consegue totalmente manter essa liderança, porque como eu falei, é uma pista muito difícil de ultrapassar, muito difícil. Apesar do carro da McLaren ser um carro mais voltado ali para as configurações de pistas de baixa pressão aerodinâmica, como eu falei, é uma situação diferente aqui. O DRS não é tão efetivo. Mesmo com essa Red Bull sendo o jato de reta que é, não vai ser tão fácil de ultrapassar a McLaren. Então, se a McLaren tá bem e o Lando consegue botar esse carro em primeiro lugar no sábado, tem total capacidade, tem total condição de vencer essa corrida. E eu não acho impossível. É minha aposta, baseado no histórico, no que a gente viu nessa pista nos últimos anos, se mantém com o Verstappen na frente. Mas assim, eu tô botando ali quase como uns 51% pro Verstappen e 49% pro Norris. Vai tudo depender de como a McLaren chegar nesse final de semana. Mas eu ainda vejo a vantagem chegando pra Red Bull. Agora, como eu falei, minha previsão maluca pode ser a de que a gente tenha uma corrida boa. Mas no geral, o México, ele costuma seguir um roteiro bem claro. Como o Nicoleles trouxe aqui, corrida chata com uma batida na primeira volta. O México costuma muito trazer um roteiro assim. Se a gente já estava apostando em batidas na primeira curva em cota nos Estados Unidos, no México essa situação se repete. A curva 1 do México, ela costuma ser caótica, porque a distância da largada pra curva 1 é muito longa, você tem um retão gigantesco. Então você tem muito piloto que começa a pegar o vácuo do outro carro ali na largada, começa a ganhar uma confiança e fala, eu vou mergulhar, não tô nem aí. Eu vou enfiar meu carro ali. E é uma curva que assim, você tem muito carro próximo, muito carro tentando se ultrapassar, muito carro tentando dar mergulhada, alguém sempre acaba batendo, alguém sempre acaba sendo jogado pra fora. A gente teve aquela cena que ficou extremamente famosa, que é usada pra meme até hoje, né, do Checo Pérez sendo sanduichado, jogado pra cima ali, que é usado até hoje como meme essa imagem. Porque a primeira curva no GP do México costuma ser caótica, costuma ter batida, costuma ter acidente. É muito difícil que não tenha alguém se tocando, na verdade, por conta dessa característica de ser uma retona gigantesca e essa primeira curva ali com o pessoal maluco tentando se enfiar. Então, a probabilidade de a gente ter uma batida na curva 1 é muito alta. Torçamos para que não seja corrida chata, mas a batida na primeira volta, na primeira curva, a possibilidade é alta de acontecer. E o próximo comentário do Alan Beerfield, o Piastri vai lembrar que está disputando o campeonato e vai vencer. Eu achei justo trazer, porque não só do geral, da minha parte também, eu tô me incluindo nessa cesta do que eu vou falar agora, tá todo mundo jogando Piastri pra baixo, tá todo mundo jogando Piastri pra merda, tá todo mundo jogando Piastri lá pra trás, né? Inclusive eu, não coloquei nem ele no pódio por conta dos últimos finais de semana, não é uma pista que costuma favorecer o Oscar. Só que eu achei justo trazer uma previsão de alguém apostando numa boa corrida do Oscar, como o Alan trouxe aqui, porque pode acontecer. A gente também tá falando, minha previsão ainda é de que não vai ser uma boa corrida, mas pode ser uma boa corrida do Oscar. Ele pode ter um bom final de semana, ele pode ali tentar ligar essa mentalidade vencedora e falar, meu irmão, eu preciso de resultado, senão acabou. Se eu não entregar o resultado, se eu não chegar ali e começar a vencer, se eu não começar a botar sombra nos dois, ali no Norris e no Verstappen, eu vou perder esse campeonato, e eu não posso perder esse campeonato, eu tô liderando ele. A faca e o queijo tá na sua mão, Oscar. Então assim, pode ter essa virada de chave, pode ser que ele ligue ali alguma coisinha na cabeça e volte a pilotar bem, e volte a destruir nesse final de semana. Não é impossível. Eu realmente acredito que isso pode acontecer, porque é exatamente isso que separa o cara do campeão mundial do que não vai ser campeão mundial. É o cara que consegue ligar essa chave em algum momento. O Piastri, ele ainda não ligou. Ele precisa ligar, eu acho que o GP do México é um momento pra ligar.
Se ele não ligar agora, eu acho que vai ficar muito difícil até o final do ano. Claro que, de novo, é sempre importante ressaltar que a gente vai chegar em 2 pistas, que são Qatar e Abu Dhabi, que vão favorecer a McLaren. Apesar do André Stella já falar que não vai trazer nenhuma atualização para o carro até o final desse ano. O foco já é 2026. Mas, ainda assim, a situação do campeonato pode ficar muito complicada se as McLarens deixarem de vencer agora, se o Piastri deixar de vencer agora. Porque mesmo que a gente chegue no final do ano com as pistas McLaren, ainda assim tem o Lando Norris do outro lado. Se ele terminar atrás do Lando Norris, quem chega com a vantagem nas pistas McLaren é o Lando Norris. E se o Lando terminar logo atrás, terminar vencendo uma das corridas, quem fica com a vantagem é ele. O Piastri, então, precisa se preocupar mais com o Lando Norris do que com o Verstappen nesse momento. A situação que eu falei do Lando Norris de ter que lutar, de ter que conter os danos, vale pro Piastri também. Se ele consegue terminar em segundo, ele tem que terminar em segundo, na verdade, mas mesmo terceiro ali. Se ele consegue terminar em segundo, terceiro, segundo, ele chega com a vantagem nas últimas corridas. Ele só precisa fazer o dele daí nas últimas corridas pra conseguir manter essa vantagem. Então tá nas mãos dele. O campeonato está nas mãos do Piastri ainda. Apesar de novo, eu te falar que o Verstappen é o favorito, o campeonato ainda está nas mãos do Piastri. E só depende dele pra ser campeão mundial. Por fim, só porque eu não falei deles o vídeo inteiro e eu quero falar, o Cade trouxe e a Williams pontuou hoje, no caso, domingo, eu acho que sim, o Alexander Albon vai pontuar graças à sua maestria em gerenciamento de pneus. Não é uma pista que a Williams teve grandes finais de semana nas últimas etapas, apesar do Albon ter pontuado em 2023, uma 9ª colocação. Eu espero que ajude, mas é uma questão que, assim, como eu falei, apesar de a pista ter o retão ali, que com certeza ajudaria a Williams, é uma pista que até favorece características da Williams, a questão da altitude joga um pouco contra. Então eu não vou ser otimista, eu ainda acredito que dá pra pontuar. O Albon acho que vai voltar a correr bem, teve alguns finais de semana mais complicados, principalmente nos Estados Unidos, o Sainz eu não preciso nem dizer. Acredito que o Albon volta bem, volta forte, consegue pontuar de novo, já que nas últimas 2 etapas quem pontuou aí no México para a Williams foi o próprio Albon. E no ano passado quem chegou mais perto de pontuar foi o Franco, pela Williams. No final das contas acho que vai ser sim uma boa corrida e que o Albon consegue, fica próximo ali da zona de pontuação, ou pelo menos terminar ali no 8º lugar de novo, sabe? Mas aí tá, as previsões pro GP do México de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, então não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você mudaria do que eu disse. Eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E outra forma de ajudar o clube também é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar fazendo todos esses vídeos. É uma forma totalmente opcional, simbólica, é algo que se você gosta do trabalho do clube e quiser apoiar pra ele continuar de pé, você pode fazer, é algo totalmente opcional de novo. E para recompensar quem faz isso, eu dou uma prioridade para aparecer aqui nos comentários do vídeo. Lembrando também, se você quiser roupas personalizadas da Fórmula 1, copos personalizados e quadros que vão ser lançados nesse final de semana, a gente vai ter alguns quadros tematizados de pilotos que vão lançar nesse final de semana. Você pode conseguir tudo isso na FG Clube, que é a loja oficial do Clube da F1. O link tá no comentário fixado, então não deixa de acessar lá. Lembrando que tem cupom de frete grátis Clube da F1. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.